mensagem pastoral dessa manhã traz o título Cuidado com o que você fala. Guarda a tua língua do mal e teus lábios de falarem falsamente. Salmo 34, verso 13. Uma certa ocasião, em uma igreja evangélica em certo lugar do Brasil, uma jovem pediu a permissão de falar algumas palavras ao microfone. Ela frequentava aquela igreja há pouco mais de um ano. Tinha encerrado a escola bíblica e os irmãos se preparavam para o sermão. Aquela jovem pegou o microfone da mão de uma senhora que acabara de louvar um hino e disse: "Eu tenho que contar para vocês um pecado meu." Imediatamente a igreja toda ficou em silêncio, paralisada, esperando o que aquela moça iria falar. Numa sala ao lado, o pastor se preparava para entrar e fazer o seu sermão. Notou aquele silêncio abrupto da igreja e juntou-se aos irmãos na expectativa de ouvir o que falaria aquela jovem. A esposa do pastor e seus 2 filhos, que estavam sentados no primeiro banco, também observavam. Até que a moça disse: "Eu tenho que contar o meu pecado para vocês. E o meu pecado é que sou amante do pastor dessa igreja." Na hora que ela disse isso, a esposa do pastor imediatamente desmaiou. Os seus filhos correram para acudir. O pastor ficou espantado e, não tendo reação, foi até a moça e questionou: "O que você está falando? Você enlouqueceu? Isso deve ser uma brincadeira de muito mau gosto." Imediatamente virou-se para a igreja, que estava extasiada e alvoroçada, e disse completamente desconcertado: "Irmãos, por favor, isso é um grande mal-entendido." Ao passo que a moça replicava: "Não é, meu bem. Eu precisava dizer. Eu não aguento guardar isso para mim. Eu preciso ajudar você. Eu preciso salvar sua alma e a minha. Eu não preciso dizer que naquele dia não houve culto." Aquela moça foi levada a um quarto, a esposa do pastor foi atrás e começou a conversar com ela. Foi uma confusão muito grande. Mas a jovem dizia: "Eu posso provar tudo o que falei." E começou a descrever detalhes do corpo do pastor, inclusive um sinal que ele tinha em um lugar íntimo, do qual só a sua esposa sabia. Aquilo foi o suficiente para que a esposa acreditasse em cada palavra que a moça falou. Sabe por quê? Porque aquele pastor casou virgem e, por conseguinte, nunca havia tido relação sexual com ninguém a não ser sua própria esposa. Eu também não preciso dizer que aquele casamento acabou. A igreja ficou esfacelada. Consegue imaginar o que é isso? Uma palavra, como disse o apóstolo Tiago em sua carta, pode destruir a vida de uma pessoa para sempre. 20 anos se passaram. Depois de toda aquela situação, a esposa daquele pastor casou-se novamente, teve outros filhos e constituiu uma nova família. Aquele pastor, agora não mais na obra de Deus, mudou-se para uma fazenda e seguiu sua vida silenciosa e anonimamente. Dentro de uma associação, alguns pastores se reuniram em oração, pois um fato novo trouxe luz àquela situação do passado. Aquela moça, que agora já era uma senhora, enfrentava o estágio final de um câncer extremamente agressivo. Em seus últimos dias de vida, pediu para o pastor presidente visitá-la, pois gostaria de confessar-lhe algo. No leito de morte, desabafou que toda aquela história que culminou com a expulsão do pastor do ministério foi inventada por ela. Ela nunca havia tido caso com aquele pastor. Estava perdidamente apaixonada por ele. E essa paixão fez com que ela planejasse toda aquela história na esperança que ele pudesse ficar livre para ela. O pastor presidente lhe perguntou: "Mas e quanto aos detalhes íntimos do corpo do pastor? Como você os conhecia com tamanha perfeição?" Ela lhe disse que tinha uma amiga que era enfermeira. Um dia foi visitar sua amiga no hospital, até que ficou sabendo que o seu pastor estava internado ali. Depois de um quadro de complicações após procedimento cirúrgico, foi até o quarto com a amiga onde o pastor estava em coma e observou todo o corpo nu do pastor. Foi então que planejou aquela história e não imaginou o transtorno que gerou. Uma vez tendo causado todo o problema, não teve coragem de corrigir o erro. Por causa de suas palavras, vidas inocentes foram destruídas. O pastor presidente ficou alarmado com o que ouvira. Numa reunião administrativa interna, decidiram devolver a credencial ministerial para aquele pastor. Foram até onde ele morava na fazenda. Ao conversar com o pastor, contar os detalhes de tudo e apresentar a oportunidade de retornar às fileiras ministeriais, o pastor lhe fez uma pergunta. Junto com essa credencial,
vocês vão devolver minha família também? Ao ouvir essa triste história, fiquei pensando que se não pudermos abrir nossa boca para abençoar os outros, não temos o direito, de forma alguma, de abrir nossa boca para maldizer, apontar erros e levantar calúnias. Não podemos, sob nenhuma hipótese, fazer um inferno na vida de quem quer que seja. Quem sabe essa mensagem chegue aos ouvidos de alguém que falou algo que denigriu o caráter de outra pessoa, mesmo que seja verdade. Eu quero te exortar em nome de Jesus, que peça perdão a Deus e imediatamente à pessoa que você o fez. Mude radicalmente sua postura para que Deus continue te abençoando. Lembre-se das palavras de Tiago capítulo 3, verso 9 e 10, quando alerta: com a língua bendizemos o Senhor e Pai, porém com ela amaldiçoamos nossos semelhantes, criados à imagem de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus queridos irmãos, isso não está certo. Eu sou o pastor Ângelo Márcio e esta foi a mensagem pastoral de hoje. Para mais meditações, acesse www.mensagenspastorais.com.br ou ainda as nossas redes sociais, YouTube, Instagram e podcast, com o mesmo título, Mensagens Pastorais. Um forte abraço e que a palavra de Deus seja viva e eficaz em sua vida.